Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo iremos explorar a história, curiosidades e citações de Abraham Lincoln que inspirarão sua jornada e proporcionarão reflexões profundas. Acompanhe-nos até o fim e descubra um mundo de sabedoria. Abraham Lincoln, advogado, autodidata, foi o 16º presidente norte-americano. Governou os Estados Unidos entre 1861 e 1865, em um momento de forte instabilidade e crise política no país, sendo responsável por conduzir o país durante os anos da Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, e por abolir a escravidão em seu território, sendo considerado um dos 3 maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Abraham Lincoln nasceu em uma fazenda que ficava próximo da cidade de Ogdenville, no estado do Kentucky. Filho de Thomas Lincoln e Nancy Lincoln, quando pequeno, viveu numa casa de madeira à beira da floresta. A família, ainda, era formada por 2 irmãos, Sarah e Thomas, que faleceu na infância. A família de Lincoln possuía cerca de 81 hectares de terras no Kentucky, de onde tiravam o seu sustento, mas perdeu toda a sua terra em processos judiciais, por causa de erros nos títulos de propriedade. Por essa razão, se mudaram para o estado de Indiana, em 1816, e 2 anos depois, sua mãe faleceu. Aparentemente, ela foi vítima da doença do leite, causada quando seres humanos consomem leite e carne bovina contaminados com alguma toxina. Em 1819, seu pai se casou com Sarah Bush Johnston, uma viúva que morava no Kentucky. Os biógrafos contam que o relacionamento de Lincoln com sua madrasta era muito bom e que ela era uma grande incentivadora do seu hábito da leitura. Os relatos da vida de Abraham Lincoln contam que ele não tinha muito apreço pelo trabalho braçal da fazenda e preferia ficar lendo e estudando. Ainda assim, ele ajudava o seu pai no campo e seu primeiro emprego formal foi em uma balsa. Permaneceu na casa de seu pai até 1831, quando decidiu mudar-se para Nova Salem, uma pequena cidade no Illinois. Nesse local ele teve diferentes trabalhos para sobreviver. Em 1832 participou da Guerra de Black Hawk como voluntário na luta contra os índios no sul do estado pelo controle de terras, mas nunca chegou a ir para o campo de batalha efetivamente. Antes de se alistar, Lincoln manifestou o desejo de ingressar na política, ao tentar se tornar representante na Assembleia Geral de Illinois. Para ser eleito, ele precisava ficar entre os 4 primeiros, de um total de 13 candidatos, mas ficou em 8º lugar. Filiado ao Partido Conservador, Whig, entre 1834 e 1840, Abraham Lincoln foi eleito 4 vezes para a Assembleia Estadual. Nesse período, defendeu importantes projetos para a construção de ferrovias, rodovias e canais. No ano de 1836, foi aprovado no exame para o curso de Direito. Depois de formado, tornou-se um advogado muito popular, defendendo as causas dos mais pobres e humildes. Em 1842, casou-se com Mary Todd. Nessa época, embora considerasse a escravidão uma injustiça social, temia que a abolição dificultasse a administração do país. Em 1846, foi eleito deputado federal por Illinois, quando propôs então que fosse realizada a emancipação gradual dos escravos. Declarou também oposição à invasão de territórios do México, porém, quando o conflito terminou, essas terras foram anexadas aos Estados Unidos. O posicionamento de Lincoln nessas questões o fez perder muitos votos. Concorreu ao Senado, mas foi derrotado, o que o afastou da política por 5 anos. Tornou-se conhecido e popular por seus discursos e debates a respeito da escravidão. Em 1854, participou da fundação do Partido Republicano.
Naquela época, grandes transformações sociais ocorriam no país. Ao norte do país, desenvolvia-se uma rica e poderosa burguesia industrial e uma classe operária organizada e numerosa, apoiada pelo Partido Republicano. Já no sul do país, se consolidava a supremacia aristocrata rural com grandes propriedades agrárias, baseadas na monocultura e na mão de obra escrava. Essa década ficou marcada pela escalada de tensão nos Estados Unidos em razão da questão abolicionista. O grande debate era acerca da expansão da escravidão e Lincoln, assim como muitos, era contrário a essa expansão a novos territórios e defendia que, se não fosse abolida, a escravidão deveria permanecer reclusa aos estados do Sul. Em 1854, a Lei Kansas-Nebraska foi aprovada e determinou que os colonos teriam o direito de decidir se utilizariam escravos ou não nos novos territórios. A aprovação dessa lei acirrou os ânimos entre escravocratas e abolicionistas e rachou o Whig, partido de que Lincoln fazia parte. Um novo partido surgiu a partir desse racha, o Partido Republicano. Nesse contexto, Lincoln era um dos grandes nomes para esse partido, sendo indicado para disputar uma cadeira no Senado. A rivalidade política entre o Partido Democrata, dos aristocratas do Sul e o Partido Republicano da burguesia industrial do Norte, gerava vários conflitos. Em 1858, Lincoln, candidato ao Senado pelo Partido Republicano, fazendo campanha contra o democrata e racista Stephen Douglas, perdeu as eleições, mas tornou-se o liberal mais popular dos Estados Unidos. Em 1860, o tema central da disputa da eleição presidencial era a questão da escravidão. Ambas as regiões do país eram racistas, mas a população do norte defendia o direito à liberdade dos escravos enquanto os da região sul era escravocrata. Abraham Lincoln se elegeu o 16º presidente dos Estados Unidos em 1860, iniciando seu governo em 4 de março de 1861. A vitória de Lincoln desagradou aos sulistas, que o viam como um abolicionista radical, e se tornou o gatilho para um grande conflito. Isso porque Lincoln era contrário à expansão da escravidão para os novos territórios, as novas terras dos Estados Unidos. Os sulistas alegavam que sem esta expansão, eles optariam pela secessão, isto é, por abandonar a união que formava os Estados Unidos. Diante disso, Lincoln garantiu responder militarmente a todos que decidissem se separar. Em 1861, Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas e Louisiana declararam sua secessão, separação e formaram os Estados Confederados da América. Lincoln adotou uma postura firme, porém prudente diante da situação, não reconhecendo a secessão, ratificando a soberania nacional sobre os estados rebeldes e convidou-os à conciliação. Em abril de 1861, os sulistas atacaram o Forte Sumter da União, na Carolina do Norte, marcando o início da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, conflito que se estendeu de 1861 a 1865, causando a morte de 600 mil pessoas. Lincoln assegurava que não aceitaria nenhum tipo de separatismo. A resposta de Lincoln ao ataque na Carolina do Norte se deu com o envio de 80 mil soldados para o sul dos Estados Unidos. Após a Batalha do Forte Sumter, mais 4 estados se juntaram à Confederação, são eles: Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tennessee, totalizando 11 estados. O confronto foi muito mais longo do que os nortistas pensavam, mas a falta de recursos foi enfraquecendo os sulistas e limitando a força deles na guerra. Lincoln ainda determinou um cerco no sul dos Estados Unidos, contribuindo para o desabastecimento da região. Outra questão que favoreceu o sucesso dos nortistas foi a fuga dos escravos no sul. Visando enfraquecer mais ainda os sulistas e garantir mais popularidade, Lincoln decretou,
em 1º de janeiro de 1863, a Lei de Emancipação dos Escravos nos Estados Unidos. Foi reeleito presidente em 1864. A vitória dos nortistas em abril de 1865 selou a abolição do trabalho escravo nos Estados Unidos, quando foi promulgada a 13ª Emenda Constitucional. Um dos momentos mais marcantes da trajetória de Lincoln foi o discurso que ele realizou pouco antes da Batalha de Gettysburg, vencida pelas forças do Norte em julho de 1863. Nesse discurso, Lincoln colocou a Guerra Civil como uma disputa em defesa da democracia nos Estados Unidos. Meses depois, Lincoln, ao inaugurar o Cemitério Nacional de Gettysburg, pronunciou o célebre discurso em que definiu o significado democrático do governo do povo, pelo povo e para o povo, e que alcançou repercussão mundial. Com a vitória na guerra, Lincoln tratou de reunificar o território norte-americano. Nessa altura, o presidente norte-americano já estava em seu segundo mandato, conquistado pela vitória eleitoral de 1864. Sua postura foi a de promover uma reunificação de maneira conciliatória. Lincoln e o Congresso norte-americano tiveram alguns atritos em função das propostas de reintegração dos estados do Sul, visto que o presidente tinha propostas moderadas, enquanto os congressistas tinham duras exigências para reintegrar os direitos políticos dos estados sulistas. Esse processo de reintegração ficou conhecido como Reconstrução. O presidente americano atendeu à exigência dos radicais por uma ocupação militar provisória de alguns estados sulistas para a implantação de uma política de reestruturação agrária. Lincoln iniciou o governo com um perfil considerado como conservador ou reformista moderado. No final desse período, suas proposições foram consideradas como avançadas. Preparava antes de sua morte um programa de educação dos escravos libertados e chegou a sugerir que fosse concedido de imediato, que parte desses escravos recebessem o direito ao voto. Em 14 de abril de 1865, Lincoln assistia a uma peça no Teatro Ford em Washington, quando sua cabine foi invadida pelo ex-ator John Buffy, que, por ser contrário à abolição da escravidão, atirou em sua cabeça. Em 15 de abril de 1865, Lincoln faleceu. Aprovação da 13ª Emenda à Constituição. Lincoln teve papel-chave em sua aprovação, que aboliu a escravidão em todo o país e que foi ratificada em dezembro de 1865, após seu assassinato. Lei dos Homestiad de 1862. Esta lei permitiu que pessoas pobres do leste obtivessem terras no oeste, promovendo sua expansão e auxiliando no desenvolvimento da fronteira americana. Garantiu a integridade do território dos Estados Unidos. Lincoln apoiou a construção da ferrovia transcontinental, que foi vital para ligar as partes leste e oeste do país, facilitando o comércio, as viagens e o assentamento do oeste. Foi considerado um dos 3 maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Os outros foram George Washington e Franklin Roosevelt. Como homenagem a todo o seu legado, tem até hoje sua face estampada na cédula de $5 dos Estados Unidos. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Abraham Lincoln. Aproveite e curta o vídeo. Não adie para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Quase todos os homens conseguem enfrentar a adversidade, mas se quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. É preferível ficar em silêncio e ser considerado um tolo do que falar abertamente e dissipar todas as dúvidas. Nenhum homem é suficientemente qualificado para governar outro homem sem o consentimento deste. Prefiro ser um pequeno ninguém, a ser alguém mau. Aqueles que procuram o que há de ruim nas pessoas, certamente o encontrarão. Nenhum homem tem memória suficiente para ser um mentiroso de sucesso.
Tenha sempre em mente que a sua própria determinação para o sucesso é mais importante do que qualquer outra coisa. O mundo nunca será destruído externamente. Se vacilarmos e perdermos nossas liberdades, será porque nos destruímos. Sempre que ouço alguém defendendo a escravidão, sinto um forte impulso de vê-lo experimentando-a pessoalmente. Não destruo meus inimigos quando faço deles meus amigos. Eu ando devagar, mas nunca volto. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. As pessoas são, em geral, tão felizes quanto decidem ser. Quem quer que você seja, seja alguém bom.